Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Tem um velho ditado que diz que profissionais que trabalham naquele ramo lá que a gente já sabe têm a vida fácil, porque elas só precisam ficar lá esperando e muitas nem prestam um bom atendimento. Fica lá com má vontade, pedindo pro cara terminar rápido e realmente essas que trabalham desse jeito aí nem podem ser consideradas profissionais de verdade. Mas por outro lado, tem outras que são muito dedicadas na hora do atendimento e geralmente essas guerreiras são as mais requisitadas. A gente vai ver a seguir o depoimento de uma profissional dessas que disse que ela já chegou a atender 15 clientes em um único dia. Chupa Brasil. E alguém, quando ouve isso, pode até pensar, poxa, mas essa aí é resistente mesmo, hein? Como assim? Será que ela conseguiu atender todos de forma satisfatória? Ou quando vai chegando ali perto do último, mais ou menos, porque ninguém é de ferro? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora e tente não se impressionar com o profissionalismo dessa pessoa que a gente vai ver nas imagens. Eu queria saber de quantidade de pessoas. O dia que você falou assim, ó, esse dia eu atendi, tipo... Já teve 15 pessoas. 15! Muita gente. Uau, mas num período de quantas horas, mais ou menos? No período de dia até de noite, assim, mais ou menos. Sim, 15, um dia de trampo. Teve vários ali que não deu nenhuma hora, né? A maioria não fica uma hora. A pessoa pode pagar o que for, mas a pessoa às vezes dá aquela pressão, tal, mas na hora não fica. Geralmente é 2 sanfonadas e o forró acaba. Acaba, é verdade. Gente, eu sei disso. Ninguém fica ali. Às vezes as meninas chegam aqui, bom pra mim, meia hora, eu falo, meia hora o quê, filha? Né? O meia hora tá durando muito. O instrumento tem tá guardado. uns que só você colocar... Não sei, já aconteceu, porque foi tão recente que eu lembro. O cara eu colocar... Sério? Não chegou nem a baixar o trem? Não. Aí ele, ele começou a se tremer, assim. A maioria é assim. Aí o depoimento dessa profissional altamente requisitada para a pessoa atender 15 clientes no único dia. Não é para qualquer uma e a princípio até eu fiquei impressionado. Como assim que a pessoa conseguiu atender 15 homens num dia só? E quando a gente for ver, não foi um esforço tão grande assim. Você viu ela falando aí que tem cliente que não consegue nem iniciar os trabalhos. Só da profissional ameaçar que ela vai começar a fazer alguma coisa. Tem muita gente que já regozija ali mesmo e o cara pagou por 1 hora e não ficou nem 5 minutos. E eu posso garantir aos senhores que não existe nada mais humilhante do que isso. Inclusive, eu mesmo parei um pouco de frequentar o Gordinhas Night Club justamente por causa disso. Agora, mais atualmente, a dona Neide, dona lá do estabelecimento, me avisou que não tem mais esse negócio de R$100 meia hora. Se quiser contratar alguém, é R$200 por 1 hora, já com a borboleta paraguai incluso. E por que Neide fez isso? É porque ela sabe que a maioria dos clientes não aguentam ficar 1 hora. Ou seja, o cara paga um valor que pra mim é salgado, R$200 é o que eu gasto no mês pra comprar mistura e eu mesmo não posso me dar o luxo de ir lá e terminar o negócio em 5 minutos. Depois que ela fez esse reajuste, nunca mais eu pisei naquele lugar em forma de protesto, mas quando eu ia, eu procurava me preparar da melhor forma possível pra não cometer essa gafe de dar 2 pedaladas e a corrente da bicicleta cair. E a primeira coisa que o homem deve ter em mente é que ele só deve ir nesse tipo de lugar se ele tiver certeza absoluta mesmo que ele já vai pro tudo ou nada, tem que ir com sangue nos olhos. Eu mesmo já tive uma experiência uma vez que eu tive uma semana estressante no serviço, cheio de problema lá pra resolver, o encarregado lá chamando minha atenção na frente de todo mundo e eu só pensando, tudo bem, eu vou manter a calma aqui, nada de exaltações, vamos fazer o trabalho, tudo tranquilo, mas sexta-feira, em recompensa a mim mesmo, pra ver se eu consigo me desestressar um pouco, eu vou sair do serviço e já vou direto no Gordinhas Night Club e as donzelas que lutem a hora que eu chegar. E eu fiquei nessa, só jurando mentalmente que tudo ia valer a pena, porque pelo menos eu ia ter um momento de regozijo quando chegasse o final de semana e beleza, chegou sexta-feira, o pessoal sai mais cedo, 4 horas eu já tava na pista. Eu já cheguei no horário estratégico, quando as madames ainda não atenderam muitos clientes e nesse horário geralmente elas estão com mais disposição para atender o pessoal e eu fui na confiança, a fera enjaulada. Nunca tive nenhum tipo de problema de na hora de chegar lá eu não consegui corresponder com as expectativas. Por mais estressante que tivesse sido minha semana, por mais que a profissional também não ajudasse, porque não é querendo falar nada, mas as profissionais que trabalham lá no Desgostosas não são as deusas da beleza absoluta, né, senhores? Até porque aqui na região, lá é o lugar mais acessível que eu conheço, e beleza, tava indo pra lá todo confiante, mas no meio do caminho mesmo, eu já comecei a perceber que algo de errado não tava certo. Eu meio que já tava sentindo que o modo fera enjaulada eu não tava conseguindo ativar, pelo menos mentalmente. Quando eu vou
vou lá no estabelecimento, no caminho mesmo, eu já vou gerando algumas imagens mentais pra ir entrando no clima. E eu lembro que nesse dia eu cheguei até a tomar um Tadala pra garantir os resultados um pouco antes de eu chegar lá no estabelecimento. Cheguei lá, só tinha eu, todas as profissionais estavam à disposição, era final de mês e essa é outra estratégia que eu usava. Não é bom negócio o cara ir, por exemplo, na sexta-feira, dia 5, porque geralmente esses dias são os mais movimentados. E beleza, eu escolhi lá uma profissional que eu já tinha ficado antes. Essa pessoa não era muito simpática, mas pelo menos não ficava regulando na hora do atendimento. Fiz o pagamento adiantado, que é o padrão lá, e me dirigi até o quarto, já com a confiança meio abalada, porque nada do Herbert Richa apresentar qualquer tipo de reação, e eu já prevendo que o pior estava por vir, que eu gastei R$100 à toa, eu pensei, bom, eu vou começar nas preliminares, nada de exaltações, né, senhores? A gente tem meia hora aqui e não há motivos para preocupação. Como eu disse, isso nunca tinha me acontecido antes, e eu comecei a alisar a profissional, fiquei de roupa para a guerreira não perceber a questão da mochiba, porque isso é uma vergonha, e fiquei ali, não sei o que, alisa, esfrega um pouco a cara, ameaça que vai começar a fazer alguma coisa e recua imediatamente para ir gerando aquele clima de tensão e também para ir enrolando a profissional, né? Porque a partir do momento que ela percebe que o negócio não vai, ela meio que perde o respeito pelo cliente, porque apesar dela estar ganhando dinheiro fácil, mas é difícil para ela respeitar um broxa que não consegue nem cumprir com a obrigação dele, e foi exatamente isso que aconteceu nesse dia. Depois de uns 10 minutos de esfregação e vai e volta, calma aí que daqui a pouco eu começo, a guerreira percebeu a questão da mochiba e ela falou, amigo, eu acho que hoje não vai dar, né? E como até eu já não tava achando mais graça e queria que aquilo acabasse o mais rápido possível, eu admiti, senhores, joguei R$100 no lixo, passei uma vergonha miserável, e a profissional, assim que identificou a situação, imediatamente ela se levantou da cama e foi tomar banho e ghost. Nenhum força guerreiro ela me deu, não olhou nem na cara. E se for ver, ela tem um pouco de culpa também. Como que algo que nunca tinha me acontecido antes foi acontecer justo com ela. Mas se for ver, a culpa foi minha, sim. Eu não tinha nada que ter procurado esse serviço, sendo que eu tava estressado por causa de outras coisas, e depois desse dia eu aprendi essa dura lição. Ou você vai pra mostrar quem é que manda de verdade, já com a certeza absoluta que você vai chegar lá e vai conseguir cumprir com as obrigações, ou nem precisa ir. Isso aí acaba com a autoestima de qualquer homem. E depois desse acontecimento, eu procurei o médico. Isso não pode ficar assim. Eu tinha o plano da firma mesmo, já meti um atestado, fui lá saber o que poderia estar acontecendo. E você acredita que ele me passou um remédio manipulado simplesmente maravilhoso? Depois desse dia, nunca mais eu passei por esse tipo de constrangimento, porque, como eu disse agora há pouco, eu já não frequento tanto assim esse ambiente, uma que teve esse reajuste no valor. E outra coisa também, com todo respeito, eu inclusive já até disse isso em outro vídeo, é que a dona Neide tem uma mania de ficar fazendo oferendas lá no local, e eu não me sinto confortável com isso. Vai saber se nesse dia aí que eu falei miseravelmente, não foi por causa de um dos trabalhos que ela fez. Apesar de eu sempre ser bem recebido quando eu ia lá, mas pra que as oferendas? É isso que eu quero saber. Ou aquilo ela faz em forma de agradecimento aos deuses lá que ela segue, ou é porque ela não confia nas profissionais e tá apelando pro sobrenatural pra ver se chama mais cliente. E não precisa disso. Mas claro que eu tô brincando, viu, pessoal? Eu respeito todas as religiões. Isso aqui que eu tô falando nem acontecia toda vez, era só de vez em quando, mas por outro lado também pode ser uma excelente desculpa. Caso o cara não consiga cumprir com as obrigações, ele pode muito bem colocar a culpa nas oferendas e problema resolvido com sucesso. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha desse negócio de frequentar o Desprestigiadas Night Club, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Neide Prochaska Masters, profissionais que trabalham nesse ramo, e é assim que percebem que o cliente que ela tá atendendo não passa de um borracha fraca, imediatamente ela já passa a olhar o cara com outros olhos, e ele corre o sério risco de virar piada, justamente por causa da questão do desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!